Vamos abrir a Bíblia? A gente, como no Brasil o carnaval, o ano só começa depois do carnaval, então a gente não terminou a carta de 2 Coríntios. Era para terminar no final do ano passado, mas a gente não conseguiu terminar, então vamos terminar o estudo, né? Nós passamos o ano inteiro passado, todos os domingos, estudando versículo por versículo a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E ficou faltando o capítulo 13, que é o último capítulo. Então hoje nós vamos dar uma olhada lá no capítulo 13 da 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, você pode abri-la em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Esta será minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela 2ª vez, e agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois na verdade fui crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Examine-se para ver se vocês estão na fé, e se provem a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal nenhum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor dela. Ficamos alegres sempre que estamos fracos, e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Então, o final da carta termina meio tenso. A gente viu que a carta de 2 aos Coríntios, aqueles que não acompanharam o ano passado todo com a gente, essa carta é uma carta de reconciliação. Paulo tinha começado a igreja de Corinto, ele ficou lá durante 2 anos. Durante esses 2 anos que Paulo trabalhou ali implantando aquela igreja, evangelizando pessoas, ele organizou toda aquela comunidade e foi abrir igreja em outros lugares. Lá nos lugares onde ele estava, ele recebe uma carta com dúvidas dos coríntios, com problemas sérios acontecendo na comunidade. Tinha o filho pegando a mulher do pai, tinha gente que ia para a ceia, na hora de comer a ceia, levava comida e comia rapidinho para não dividir com outros. Tinha outros que eram folgados, que não levavam nada e só iam para comer a comida que os outros levavam. Tinha divisões dentro da igreja, tinha um grupo lá dentro da igreja querendo levar de volta a igreja cristã ao judaísmo, a obedecer às leis judaicas. Então havia uma série de conflitos dentro daquela comunidade. E aí Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, que nós temos na nossa Bíblia aí. Ele escreve essa carta e ela é uma pancada. Paulo é duro na primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Só que quando os coríntios recebem essa carta, eles não reagem bem. Eles recebem a primeira carta de Paulo aos Coríntios e ao invés de se arrepender, ao invés de tomar uma atitude de mudança, eles se rebelam ainda mais. E aí eles começam a questionar não mais a teologia de Paulo, mas o próprio Paulo, fundador da igreja. Eles começam a falar: você não tem poder, você não é apóstolo. E começam a questionar uma série de coisas acerca de Paulo, do apóstolo Paulo. Aí Paulo faz uma visita para eles, pessoalmente, a segunda visita. Essa visita foi uma visita tenebrosa. Eles humilharam Paulo.
Eles humilharam Paulo. Pessoas dentro da igreja se levantaram contra Paulo, fizeram acusações injustas, mentirosas, quiseram até agredir Paulo. Foi uma visita tão dolorosa para Paulo, foi uma visita que machucou tanto Paulo como apóstolo, que ele foi embora. Ele não ficou muito tempo. As pessoas o trataram tão mal, de uma maneira tão diferente do que deveria ser, ele sendo praticamente o pai deles na fé. Eles abusaram de Paulo, e Paulo vai embora e escreve a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nós não temos. A Bíblia só diz que foi uma carta chamada de a carta, o próprio Paulo fala, severa. Paulo escreve uma carta ainda mais dura do que a primeira carta aos Coríntios. Uma carta assim, muito dura, muito firme. E aí ele manda Tito levar essa carta, um dos seus discípulos. E Tito vai, leva a carta. Só que essa segunda carta, a tal carta severa, gerou algum resultado. Tito volta e diz para Paulo: olha, eu li a sua carta lá, e quando eu li a sua carta, uma carta dura, uma carta muito pesada, os irmãos se quebrantaram. Houve quebrantamento, houve arrependimento, pessoas se voltaram para Deus. Alguns irmãos disseram que se arrependem do que fizeram com você, e eles querem que você volte lá para eles te pedirem perdão. E aí ele escreve a terceira carta aos Coríntios, que é essa que nós temos nas mãos aqui, que nós estudamos durante o ano passado todo. E essa terceira carta, que nós conhecemos como segunda carta dos Coríntios, é uma carta que Paulo escreve de reconciliação. Em primeiro lugar, ele reitera a sua admiração, o seu amor por aqueles irmãos. Ele, de novo, nessa carta fala o quanto ele tem expectativas boas acerca deles, o privilégio que eles têm como igreja, de ser uma igreja que não está debaixo de perseguição, e como eles poderiam se motivar a ajudar as outras igrejas que estão sendo perseguidas. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, grande parte dessa carta, da segunda carta aos Coríntios, Paulo começa a se defender como apóstolo. E ele começa a dizer: olha, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem que obedece a Deus. E ele dá várias situações ali, inclusive confrontando os falsos mestres que estavam dentro da igreja de Corinto. Então, havia dentro da igreja, dentro da comunidade, pessoas falsas defendendo ensinos contrários ao Evangelho, contra Paulo, e Paulo então escreve também contra essas pessoas. E o encerramento da carta é um encerramento mais ou menos pesado também. Ele diz o seguinte: eu estou indo ver vocês pela terceira vez, e eu espero que quando eu chegar aí para encontrar vocês tenham mudado. Porque até então eu me afastei. Depois que eu escrevi a carta severa, eu me afastei de vocês. Eu não quis voltar aí. Agora eu vou voltar mais uma vez. E quando eu voltar, eu espero encontrá-los assumindo compromissos com Cristo, tendo uma vida transformada, tendo uma vida regenerada, eliminando o pecado do meio da comunidade, e que vocês estejam vivendo em santidade. E aí ele fala para aquela igreja: olha, eu quero chegar aí e não precisar ser ríspido, ser firme, ser duro com vocês. Eu espero chegar aí e ver uma igreja regenerada, uma igreja transformada. Então esse capítulo final da carta de Paulo aos Coríntios tem muitos ensinos para nós. Talvez o primeiro ensino, que seja o principal ensino do capítulo todo, e que talvez eu possa resumir o capítulo todo nessa frase, nessa percepção, é o quanto eu e você estamos disponíveis a sermos exortados, confrontados com os nossos pecados e dispostos a nos arrepender e a mudar. Essa é a mensagem desse capítulo, capítulo 13. O quanto eu e você estamos abertos para sermos confrontados com os nossos pecados, com os nossos erros,
com as nossas transgressões, com os nossos pensamentos errados, porque muitas vezes lá em Corinto não era necessariamente um pecado que eles cometiam, mas uma maneira de pensar errada, uma maneira de pensar a fé, uma maneira de pensar o cristianismo. Então, é isso que Paulo está falando nesse capítulo, e é isso que eu quero que você pare para pensar. Esse capítulo fala sobre correção de pecados dentro da igreja. Como é que funciona na igreja cristã essa coisa de, tudo bem, todos nós somos pecadores, não há ninguém aqui que não seja, né? Se você, o pessoal sempre diz assim, né, que tem gente que busca uma igreja perfeita. Eu quero ir numa igreja onde eu não ache erro. Aí um teólogo, que eu não me lembro quem agora, disse o seguinte: se você entrar numa igreja que não tem erro, saia de lá, porque se você entrou, já entrou um erro. Os seus. Se você encontrar uma igreja que não tem erro, então sai fora, porque você já está entrando com seus erros, então não entra, deixa ela lá. Por quê? Essa igreja não existe, não é? A igreja que não tem erros não existe, é uma utopia. Você pode sair, rodar mundo afora, você pode trocar de igreja a cada 2, 3 anos, você não vai encontrar na face do planeta Terra uma igreja onde não tenha erros. Onde você não vai encontrar na face da terra uma igreja que tem um pastor que não erre, uma liderança que não erre. Não existe. Porque se é ser humano, erra. E erra na sua vida, erra nas suas funções, erra no ser. Então, todos nós sabemos disso. Então não adianta a gente ficar com hipocrisia de que eu vou procurar uma igreja, eu vou ficar mudando de igreja até achar uma igreja perfeita. Não existe essa igreja, né? E é melhor você se suicidar também, porque se você for conviver com você mesmo, você vai sofrer com seus próprios erros. Então não dá nem para viver sozinho, né? Porque algumas pessoas falam assim: então não vou na igreja, mas você tem um monte de erro. Então eu acho que a grande sacada que Paulo faz nesse capítulo é o seguinte, a gente tem um monte de erro, mas a grande questão é: o que nós vamos fazer com eles? Nós vamos ser a eterna Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, já cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, né? Então você vai ser esse aí? Ou você vai ter a coragem, a hombridade de olhar para si, admitir: eu tenho erros e eu quero mudar. E é para isso que a igreja existe. A igreja existe para aquelas pessoas que estão doentes, não é isso que Jesus fala? Ele fala: olha, os sãos, aqueles que não estão doentes, aqueles que não têm pecados, aqueles que não têm erros, eles não precisam de remédio. Só precisa de remédio quem admite que tem a doença. Só que tem um detalhe muito interessante sobre a doença. Algumas doenças você só percebe o quanto a doença é ruim quando você começa a tomar o remédio. Eu tenho um amigo que ele morreu disso, né? Eu não tenho mais esse amigo, eu tinha um amigo que morreu de câncer. E ele estava vivendo a vida dele perfeita, tudo tranquilo. Aí um diazinho ele sentiu um mal-estarzinho, uma cólicazinha intestinal diferente. Isso persistiu por uma semana. Ele falou: vou procurar um médico. Aí procurou um médico, fez o exame: câncer de cólon, câncer no intestino, né, que é um dos piores tipos de câncer que tem. E aí, mas a vida estava tudo bem. Ele tinha um diagnóstico, tinha um papelzinho lá: você está com câncer, mas a vida estava ótima. Ele ia trabalhar, ele cuidava dos filhos, ele tinha a vida dele normal. Até que o médico falou assim: vamos começar o tratamento. Foi para a primeira sessão de quimioterapia. Vômito, diarreia, queda de cabelo, né, fraqueza. Aí ele falou: rapaz, o remédio é pior do que a doença. Às vezes é. Mas se você quer a possibilidade de cura, só tem um jeito: tomando remédio. Se você não tomar o remédio, você vai morrer. Então, essa é a ideia, não é? Você tem que entender isso. Se você é pecador e eu sou pecador e nós somos pecadores, nós temos que, em primeiro lugar, aceitar a nossa condição. Eu sou pecador.
Eu sou pecador e eu sou muito pecador. A minha doença é grave. E falando dos meus próprios poderes, das minhas próprias condições, não tem cura. Qual é o tratamento? O tratamento é esse. Mas o tratamento às vezes dói mais do que a doença. Você tem que escolher. Então, a nossa vida, ela tem que ser assim diante de Deus, dentro da comunidade cristã. E Paulo escreve esse capítulo com esse foco. Olha, você é um cristão? Sou. Então é o seguinte, você tem que tomar o remédio. Bom, o remédio é ruim, não importa, você tem que tomar. Porque se você não tomar por bem, você vai tomar por mal. Lá em casa eu tenho 2 filhos. O Noah toma remédio tranquilo, mas a Manu, ela cospe o remédio, ela baba o remédio, ela corre do remédio. Para dar remédio para Manu, a gente tem que sentar em cima, abrir a boca, enfiar um funil e jogar o negócio, porque não toma. Difícil. Ainda tem que segurar o nariz para engolir, senão ela cospe, né? É difícil. Então assim, muitas vezes Deus vai fazer isso com você, querido. Deus não é seu pai? Você é crente, não é? Você tem a doença, não tem? Seu pecado não está aí? Deus vai falar para você, filhinho, vem cá, toma um remedinho. Eu não quero. Filhinho, toma um remedinho, papai está dando, cuti-cuti do papai, vamos deixar esse pecadinho aí. Não quero. Ah, não quer? Então vem cá. Toma, agora tomou. É isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Está dizendo para os coríntios, olha, eu estou indo aí a 3ª vez. Já mandei pelo correio o remedinho. Olha, toma ele. Abandona esse pecado aí. Põe para fora os que estão insubmissos. Toma as atitudes que eu estou esperando que vocês tomem. Para quando eu chegar aí, eu não precisar meter o remédio goela abaixo. Então, basicamente, esse é o capítulo 13, que nós estamos com ele na mão. Então Paulo vai dizer para aquela comunidade o seguinte, ele vai dizer, o pecado precisa ser tratado. Paulo, ele persiste nisso. Ele escreveu 3 cartas e está fazendo agora a 3ª visita, durante um período de quase 10 anos, persistindo no tratamento do pecado naquela comunidade. Paulo falando o tempo todo para eles, parem de pecar, abandonem o pecado, obedeçam a Deus, vivam de uma maneira que agrade a Deus. Então essa é a mensagem que tem que ser pregada. Às vezes eu vejo as igrejas no Brasil hoje, evangélicas, pregando uma mensagem que não prega pecado, não fala sobre pecado, que não fala de arrependimento de pecado, que não fala de deixar pecado, só fala assim, ó, Deus é bom, Ele passa a mão por cima de tudo, então você pode viver do jeito que você quiser, e ainda Ele vai te dar carro, casa, dinheiro, prosperidade, emprego, é só você enfiar um envelopinho aqui de R$100 por mês. E tem pessoas que acham que assim estão agradando a Deus. A comunidade de Corinto era uma comunidade que se achava uma comunidade amorosa. Por quê? Porque eles não corrigiam o pecado. Uma das acusações duras de Paulo contra ele é que eles não julgavam os pecados dentro da própria comunidade. Então, uma coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de pecado é que tratamento de pecado tem que ser igual antibiótico. Você tem que tomar todo dia na mesma hora. E na mesma quantidade. Porque se você tomar na hora errada, ou se você tomar em menos quantidade ou em mais quantidade, não vai resolver o seu problema. Você vai continuar doente. Então uma das coisas que a gente vê em Paulo é Paulo persistindo nesses irmãos. Paulo insistindo neles, com eles. E dizendo para eles, olha, Deus ama vocês. Deus morreu por vocês. Deus quer que você seja uma pessoa diferente, mas arrependa-se do seu pecado. Abandone a sua vida de pecado. Transforme o seu coração. Deixe de ser como vocês são. Confesse o seu pecado. Busque a Deus. Se você perceber as mensagens de Jesus, todas elas são assim. Arrependam-se. Creiam no Senhor. Essa é a mensagem de João Batista. Arrependam-se.
Então, querido, nós devemos persistir nisso. E isso não é uma coisa que o pastor deve fazer. E Paulo diz isso para eles. Diz o seguinte: façam vocês mesmos. Eu estou ausente, eu não estou aí. Eu não estou aí. E ausente eu estou dizendo para vocês: tratem os seus pecados. Porque muitas vezes o que acontece dentro da igreja cristã é essa imagem dos macaquinhos aí, né? A gente sabe que o cara está pecando, a gente sabe que a pessoa está fazendo a coisa errada, a gente está vendo ele acabar com a própria vida. Isso vira muitas vezes fofoca no meio da comunidade, vira piada entre os irmãos. As pessoas fazem piada dos pecados dos outros, dão risada dos pecados dos outros, minimizam os pecados dos outros e fazem que nem os macaquinhos: não vi, não falo e não ouço. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos perseverar no tratamento do pecado dentro da comunidade. Então, se você viu o seu irmão pecar, você não tem só a autoridade, mas você tem o dever diante de Deus de ir lá e falar com ele. A Bíblia diz isso lá no livro de Mateus. Se você vir o seu irmão pecar, vai lá e fala com ele. E se ele não gostar, persiste. E se ele não me ouvir, chama 2 ou 3. E se ele não ouvir os 2 ou 3, a igreja inteira. E se ele não ouvir a igreja inteira, gentil e publicano, sai daqui porque você não quer compromisso com Deus. Mas nós temos que persistir. Nós temos que insistir, nós temos que falar com as pessoas, nós temos que exortar, nós temos que conversar, nós temos que viver numa comunidade onde a própria comunidade está o tempo todo se exortando, se aconselhando, se cobrando e dizendo: nós não vamos pecar. Isso tem que ser uma fala da comunidade cristã. Aqui é pecado zero. Igual nas empresas tem lá, né, o 0 morte, 0 acidente de trabalho. Aqui na igreja tem que ser essa busca. É possível? Sim, é possível. Não é possível ser perfeito, mas é possível tentar. Não é? Outra coisa que a gente vê nisso aí é perseverança. Paulo persevera nesses irmãos, mesmo quando eles não querem ouvi-lo, mesmo quando eles se levantam contra ele. Olha só, Paulo vai lá na segunda visita e eles tratam ele que nem cão e gato. Você imagina? Você está indo lá para exortar as pessoas, para que elas se aproximem de Deus, e elas te xingam, elas te batem, elas te humilham, elas falam mal de você, elas te caluniam, elas fazem tudo errado com você. Mas aí Paulo faz o quê? Escreve a segunda carta. E escreve a terceira carta. E agora vai fazer a terceira visita. Por quê? Porque ele insiste. Insiste nesses irmãos. Ele vê neles irmãos em Cristo. Você vê ele começando, por exemplo, essa carta aí, falando para os coríntios, ele começa dizendo: aos santos irmãos. Santos da igreja de Corinto. Então ele está falando, gente, com gente muito pecadora, mas que ele persiste nessas pessoas. Às vezes eu já vi pessoas sair da igreja só porque alguém não cumprimentou. Desiste dos irmãos por uma coisinha tão pequena. Desiste do relacionamento, de convívio, de cuidado, só porque alguém falou mal pelas costas. Por que não tratar? Por que não perseverar em amor? Por que não oferecer a outra face? Por que não devolver em bem quem te oferece mal? Por que não ser aquilo que Jesus diz que nós devemos ser? Cristãos. E o exemplo que Paulo vai usar é justamente Cristo, mas um pouquinho mais para frente. Mas ele também demonstra nesse texto uma resiliência absurda. Essa palavra resiliência significa a capacidade de continuar mesmo que existam barreiras absurdas, mesmo que tudo esteja dando errado. Porque esse é um dos questionamentos que eles fazem. Eles falam assim: Paulo, você diz que é apóstolo, que Deus está com você e que Deus te abençoa, mas tudo que você faz dá errado. Você foi preso,
As pessoas te apedrejaram lá em Tessalônica, você passou fome, não tem dinheiro, vive de esmola dos outros, a sua vida está toda errada, como é que você tem Deus com você? É a crítica, dura crítica, não é? Pessoas se entregando por eles e eles devolvendo dessa forma. Mas Paulo, ele resiste, e 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 nada para esse homem, nada para o objetivo dele, que é edificar pessoas, aproximar pessoas para Cristo. Uma coisa que ele fala nesse texto, ele fala assim: olha, para mim não importa se eu estou fraco, se eu estou pobre, se eu estou passando problema, se vocês estiverem fortes por causa disso, se vocês estiverem bem, se vocês estiverem mais obedientes, se vocês estiverem mais próximos de Deus, nisso eu me realizo. Porque o meu foco não é o amor próprio, não é o benefício que eu tiro do Evangelho, o meu foco é o benefício que eu produzo com o Evangelho. E o que Paulo está falando aqui é algo que serve para todos nós, não é só para Paulo. Isso é algo que todo cristão deve viver. Então, resista, persista, persevere. Em quê? Em confrontar o pecado. Fale, repita, cobre. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso com os outros, mas nós precisamos fazer isso também com a gente mesmo. A gente não pode se contentar com o pecado na nossa vida. Não pode. E você sabe dos seus. Eu não preciso falar, não preciso te acusar. O Espírito Santo já está falando aí na sua cabeça o que você precisa mudar. Então haja. Não é? Mas todo pecado também tem limite. Paulo fala: se eu chegar aí, nessa terceira visita, e se vocês não tiverem se arrependido, se aquele que pecou não tiver mudado, e a comunidade toda continuar do mesmo jeito, eu não vou agir mais com misericórdia. Eu não vou agir mais com misericórdia. E aí Paulo dá um motivo, ele fala assim: porque vocês estão me acusando de que, por causa da minha tolerância com vocês, porque Paulo prometeu que ia agir com eles de maneira ríspida na segunda vez que ele foi lá. A segunda vez que ele foi lá, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala o seguinte para os coríntios: olha, eu vou agir de maneira ríspida com vocês, eu vou corrigir vocês e o bicho vai pegar e vocês vão sofrer. Inclusive ele diz o seguinte: já tem pessoas no meio de vocês doentes, e alguns já morreram por causa disso, porque eles estavam tomando a ceia de maneira indigna. Então, Paulo já estava, de uma certa maneira, sendo duro com eles. Mas ele fala: olha, ele regrediu nisso. Ele deu mais uma chance, ele deu mais uma oportunidade. E aí eles começaram a falar assim: ele deu oportunidade porque ele não tem poder para julgar nada. Ele deu a oportunidade porque Deus não fala através dele. É por isso que ele deu a oportunidade. Ele está aí com medo de vir aqui e fazer o que tem que fazer. Aí Paulo diz aqui: eu não estou com medo não. E esse é o último aviso que eu estou dando: trate o seu pecado, porque da próxima vez que eu for, não vai ter misericórdia para ninguém, nem para aquele que pecou, nem para aquele que apoiou o pecado dele. Paulo falou que vai agir com toda a severidade que precisa ser. Ele fala disso lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Ele fala: olha, vocês devem se reunir, vocês devem orar e entregar esse fulano que não se arrepende a Satanás, para que ele seja morto. Para que ele seja morto. Paulo faz isso lá na frente, na comunidade de Tessalônica, com dois caras, Himeneu e Alexandre. Haviam dois professores de Bíblia lá na faculdade, na igreja de Tessalônica, que começaram a ensinar coisa errada. Paulo falou: para de ensinar coisa errada. Eles não pararam, e Paulo fala: eu orei, entreguei os dois a Satanás e eles vão morrer. Então o pecado, ele também tem limite. Cuidado.
Se você não se arrepende, se você não pede perdão, você vai morrer dessa doença. Em Corinto, algumas pessoas já tinham morrido. E isso acontece, queridos. Antes de eu vir aqui para Barueri, há 8 anos atrás, eu era pastor de uma igreja no interior de São Paulo aqui. E os irmãos pediram uma reunião numa quarta-feira à noite, queriam conversar comigo. Eu fui lá na reunião, a conversa era assim: pastor, nós queremos que o senhor peça demissão. Eu falei assim: tudo bem, não tem problema. Me digam aonde eu estou errando, que pecado que eu estou cometendo, porque quando você, em qualquer lugar do mundo, você pede para a pessoa pedir demissão, é que a pessoa tem uma justa causa, quer dizer, a pessoa cometeu algum erro muito grave, né? E para você não demitir a pessoa, você pede que ela própria se demita, né? Então eu estava disposto a admitir o meu erro. Então me digam o que eu estou errando. Aí eles falaram assim: não, o senhor está errando porque a gente não concorda com você. Aí eu falei assim: não, mas tudo bem, eu estou ensinando a Bíblia. Se eu estiver ensinando alguma coisa da Bíblia errada e vocês não concordam, por favor, me digam, porque eu quero mudar. Eu peço a demissão, mas eu quero não levar isso para outros ministérios, eu quero mudar. Aí eles falaram assim: não, pastor, tudo que você ensina é certo. Aliás, da história da nossa igreja, o senhor é o único pastor que mais ensinou a Bíblia, que a gente mais aprendeu a Bíblia. O ensino está tudo de acordo com a Bíblia. Aí eu falei assim: então não estou entendendo. Com o que vocês não concordam? Aí uma mulher lá, que era meio bocuda, falou assim: nós não concordamos é com a Bíblia mesmo. Falou. E aí eu falei: bom, já que o caso é esse, não vou pedir demissão. Quando eu falei que eu não ia pedir demissão, tinha um irmão da igreja, um morenão, maior que eu, forte. Ele levantou e veio para cima de mim. Veio para me bater. Mas ele veio babando, parecia que estava endemoniado mesmo, zoião vermelho, e veio gritando e xingando palavrão e coisa assim. E as filhas dele já saíram arrancando os cabelos e gritando, e aquele forfé no meio da igreja e tal, e o cara querendo me bater. Aí os irmãos seguraram ele. Gente, eu luto jiu-jitsu, se ele viesse me bater, coitado. Mas eu falei: eu não vou reagir. Se eu tiver que apanhar, eu vou apanhar. Eu cruzei os braços e fiquei olhando. E os irmãos segurando ele, o cara espumando, e ele tremendo todo e querendo vir me bater mesmo, mas veio com violência. Aí os irmãos conseguiram tirar ele saiu, deu um chute, arrancou a porta da igreja no chute, arrombou a porta da igreja, chutou cadeira, foi mó forfé, mó bagunça. E saiu gritando e palavrão, coisas assim absurdas. Só porque eu falei assim: eu não vou me demitir, porque o que eu estou ensinando é a Bíblia. Se vocês me dissessem um erro, eu pedia demissão. Sabe o que aconteceu com esse irmão? Depois eles fizeram um conluio, conseguiram me tirar da igreja. Mas enfim, sabe o que aconteceu com esse irmão 2, 3 meses depois que eu tinha saído da igreja? Eu não estou dizendo que eu orei por isso. Eu não desejei isso. Quando eu soube da notícia, eu chorei amargamente, porque eu gostaria que ele fosse um servo de Deus. Mas um caminhão passou por cima dele. Não sobrou nada. O caixão teve que ser enterrado lacrado. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou super poderoso, não é toda vez que isso acontece. Mas aconteceu. E dentro da comunidade, isso foi notório. Todos os irmãos da comunidade disseram: isso aconteceu porque ele fez aquilo lá. Porque ele se rebelou. E não foi contra mim que ele se rebelou. Eu sou o Creus, eu sou qualquer Zé Ruela qualquer. Vem outro pastor e substitui, é melhor do que eu até, está lá, graças a Deus, há 3, 4 anos. Mas a questão é, querido, não fique rebelde no seu pecado. Assim como esse irmão, muitas outras pessoas já morreram por causa da sua rebeldia contra Deus. Porque não quiseram admitir os seus pecados e abandonar os seus pecados. Porque se mantiveram obstinados no pecado. Então, se alguém te repreender pelo teu erro, se alguém chamar a tua atenção, se alguém corrigir você, pede perdão, muda de vida, abandona o seu pecado. Se você ouvir uma mensagem
e ela é bíblica, ela é correta, confessa o seu pecado, pede perdão, transforma a sua vida. Antes que Deus precise agir com você sem misericórdia nenhuma. Aqui na igreja nós somos bastante tolerantes. Tem alguns irmãos que nós já deveríamos ter entregado para Satanás há 1 ano, 2 anos atrás. Mas nós estamos perdurando, conversando, dando oportunidades de arrependimento, exortando. Mas vai chegar uma hora que nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Que Jesus falou, se o ramo não der fruto, corta e joga no fogo. Então nós precisamos entender isso. Há limites. Então nós não temos que nos calar para o pecado. A igreja tem que perseverar em exortar, em confrontar, em mudar, e não podemos abandonar isso. Eu costumo dizer o seguinte: só tem um pecado que não tem perdão: a obstinação. Obstinação é você persistir no erro, não admitir o erro, não aceitar que te repreendam, não aceitar que te corrijam e continuar errando. Para isso não existe perdão. Não é? Se você pecar 10 vezes o mesmo pecado, 70 vezes 7 o mesmo pecado, e a 70 vezes 7 você se arrepender e pedir perdão, a Bíblia diz, você está perdoado. Mas se você não se arrepender, você não admite que tem um erro, você não pede perdão, cuidado. Isso pode ser risco de vida para você. E aí eles começam a acusar, e eu gostei muito dessa imagem, porque Paulo fala que os coríntios, eles se achavam super. Eles se achavam super poderosos. Eles se achavam a super igreja. E eles falavam que Paulo era um fracó, Paulo não é nada, né? E aí Paulo chega e puf, né, ganha a queda de braço, fracote ganhando do super-homem. E eu acho interessante porque algumas coisas estão aí. Primeira coisa, a quantidade de pessoas, né, que seguem. Uma das acusações que eles faziam contra Paulo era essa: você é fraco porque ninguém te segue. Você não tem sucesso, você não é famoso. Olha aqui, os caras que estão aqui na igreja de Corinto, que são contra você, todo mundo quer ouvir eles. Todo mundo quer seguir eles. A igreja inteira está com eles. Você, Paulo, está tudo errado na sua vida, meu. Onde você chega, você é preso, você é perseguido, você não faz sucesso, meu. E tem mais, Paulão. Você não é carismático, cara. Os caras que estão aqui, eles são eloquentes. Eles falam, o pessoal fica babando. Você fala, o cara dorme, Paulo. Você precisa parar o culto no meio para ressuscitar o cara que caiu lá, porque você é tedioso. A sua presença, Paulo, quando você prega, ela é inexpressiva, assim, em carta você é todo machão, mas quando você está presente, você é esmilinguidinho. Acusação que fizeram contra Paulo, fraquinho. Né? Outra acusação que fizeram contra Paulo: esses caras que estão aqui, Paulo, esses caras, eles têm carta de Jerusalém, o cara é doutor, PhD, mestre, o cara manja pra caramba, o cara fala 5, 6 idiomas, entendeu, Paulo? Olha aqui, o cara tem cargo, Paulo. Aí o cara é o cargo, Pedro que mandou ele, que você quem é? Então outro dia você era um judeu que estava matando cristão aí. Acusações que fizeram contra Paulo. Olha outra acusação: os caras que estão aqui, eles fazem acontecer, meu. Cai fogo do céu, é água que brota do chão, é cura, é milagre, é poder, é unção, tudo acontece com esses caras. Você veio aqui e você só ficou pregando, meu. Você veio aí, pregou, ensinou um monte de teologia. Nós queremos é poder, Paulão. As acusações que fizeram contra ele, fraquinho, Paulo, né? Mas Paulo fala assim, então o negócio é o seguinte: vocês estão dizendo que eu não tenho poder, não é isso? Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou aí a 3ª vez. E se vocês não se arrependerem, e se vocês não confessarem o pecado de vocês e abandonarem o erro de vocês, aí vocês vão ver o poder de Deus. Mas não vai ser o poder que vocês querem.
Vocês vão ver o poder de Deus de julgar vocês. Vocês vão ver o juízo que vai cair sobre a cabeça de vocês. A hora que eu botar o pé aí, não vai ter misericórdia. Não vai ter mais nada. Eu vou ser severo e eu vou ser muito duro e o bicho vai pegar. Então Paulo fala assim, ó, vocês estão dizendo que eu sou fraquinho porque eu não tenho essas coisas aí? E eu vou dizer para vocês que o poder meu é da fraqueza. O meu poder é de ser fraco. O meu poder é o poder da cruz. É o poder de Cristo. Quando você olha para Cristo na cruz, você já parou para pensar quem é Jesus? Assim, o Deus veio na terra, Deus. Então Deus, ele vai morar onde? Deus vai morar numa mansão de Alphaville. Deus vai andar de limusine, vai ter helicóptero. Deus vai ter lancha. Deus vai ser o bambambam, filho do rei. Vai sentar no trono. Vai andar com roupa de veludo, que naquela época era roupa de veludo, cara. Pintada de carmesim, de vinho, que é a cor imperial. Aí vem um cara que nasce num estábulo, numa cidade inexpressiva como Jerusalém, filho de um homem que era marceneiro, que era uma profissão qualquer, de uma mulher que ficou grávida virgem, chamada Maria, que as pessoas olhavam, mas aí dá o José e a Maria lá de Nazaré, que esse pobrezinho, coitadinho que mora lá, como é que esse cara aí é filho de Deus? Aí você olha para esse cara e fala assim, a vida inteira dele, pobre, vivendo de esmola. E como que termina a vida dele? Assim, ó, rejeitado pelo próprio pai dele. O último suspiro dele, ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Esse é o nosso herói. Esse é o maior ato de poder descrito na Bíblia. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o poder do cristianismo está na fraqueza. As pessoas muitas vezes estão atrás da fraqueza do poder. O poder humano. E Paulo fala, eu tenho o poder de Cristo. Quanto mais eu perder, quanto mais eu apanhar, quanto mais eu for preso, quanto mais eu perder dinheiro, quanto mais eu for rejeitado, quanto mais fome eu passar, quanto mais nudez, quanto mais perseguição, quanto mais problema, aí é que eu sou forte. Esse é o poder do cristianismo. Só que Paulo está dizendo assim, se vocês não entenderam isso ainda, eu vou aí. Mas agora eu vou mostrar para vocês que esse poder da fraqueza também tem um outro poder, porque esse Jesus Cristo que morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Então quando vocês não se arrependem e não confessam, e eu for aí de novo, vocês vão conhecer o poder dele de julgar vocês. E isso a gente tem que ter consciência. Jesus Cristo não está morto. Não há um túmulo, não há um caixão. Jesus Cristo está vivo e ele é justo juiz. Tudo que o homem fizer será julgado. Lembra de Provérbios? Provérbios fala assim, jovens, lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade. Aproveite a mocidade, goze, curte, desfrute das coisas dessa vida, mas se lembre que no fim você prestará conta de todas as coisas. E aí Paulo então diz para aquela comunidade, ó, nunca sejam tolerantes com os erros de vocês, nem dos outros. Nunca esperem que a solução dos problemas ocorra imediatamente. Persevere, ninguém muda da noite para o dia. Nunca acredite ser possível a criação de uma igreja totalmente livre de erros, isso não existe. Nunca espere que os líderes da igreja devem ser bonzinhos o tempo todo. Muitas vezes a firmeza é necessária. Porque às vezes as pessoas olham para o pastor como se o pastor fosse o colocador de cobertor sobre o pecado das pessoas. Eu não vou acobertar os seus pecados, querido. Não vou. Eu não vou botar panos quentes sobre os seus pecados. Não é? A gente pode até ter cara de ursinho pimpão, mas a gente não. Se precisar repreender, nós vamos. Se precisar ser rígido, nós vamos. Se precisar orar e entregar para Satanás, nós faremos.
Nós não seremos tolerantes com o pecado e seremos ríspidos e duros como Paulo foi, se não houver arrependimento. Outra coisa, nunca confie tão somente na habilidade de quem trata os erros. Isso é uma coisa interessante. Paulo fala assim, olha, eu vou ser duro, eu vou ser ríspido, mas eu sei que o poder é de Deus. Algumas igrejas impedem que o poder de Deus se manifeste na vida das pessoas. Fazendo como? Passando a mão na cabeça. Você vai aceitando o erro. A gente é do amor, não é? Então, a gente é amor, a igreja é amor, Jesus morreu, então a gente tem que amar. Então é o seguinte, peca, faz o que você quiser, a gente finge que não vê, todo mundo sabe que tem, mas a gente finge. A gente passa a mão na sua cabeça, a gente vira o olho para lá. Eu já fui numas igrejas, uma vez eu fui numa igreja que tinha uma bichinha, mas bichinha mesmo, desmunhecada, bichoninha total assim. Que não é um pecado diferente dos meus pecados, tá? Não estou colocando ele num pecado maior. Mas a igreja inteira via. Era a piada da igreja. Todo mundo fazia piada dele, todo mundo ria dele. Todo mundo sabia que ele tinha grandes tendências, não sei se ele tinha caso com alguém, mas ele era homossexual, gostava de homem. Além de ser efeminado. Bom, fui conversar com alguém da igreja e falei assim, gente, e ali, vocês não veem não? Todo mundo sabe, pastor, mas deixa pra lá, né? Cada um com seus problemas. Ou se não, usam o famoso versículo fora do contexto. Quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem é você para julgar? Não julgueis para que não sejais julgados. Texto totalmente fora de contexto, usado do jeito tudo errado. Porque nesse texto de Corinto, Paulo fala, julguem vocês mesmos os de dentro. E se não se arrepender, expulsem do meio de vocês. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é isso, gente. Quando eu expulso alguém da igreja, eu não estou expulsando ele do céu. Quando eu paro de falar com ele, que a Bíblia fala, com estes que se dizem irmãos, mas vivem no pecado, sequer comais. Eu não como, não vou na casa dele, não chamo ele para o churrasco, não vou no aniversário, não quero papo, eu corto relacionamento, vínculo, tudo. Você não é bem-vindo aqui. Quando eu estou fazendo isso, eu estou dando uma oportunidade. Qual oportunidade? Eu estou dizendo para Deus assim, Deus, a gente caminhou com esse cara até aqui, Pai. A gente fez de tudo para ele mudar. A gente já foi amoroso, a gente já foi tolerante, a gente já aconselhou, 1 já aconselhou, 2 já aconselharam, 3 já aconselharam, a igreja inteira já falou com ele, pastor, Deus, nós estamos há anos tentando, mas nós não conseguimos. Não dá mais para a gente, Pai. Chegou no nosso limite, na nossa incapacidade. Nós não temos poder de mudar o coração dele. Então nós vamos expulsar ele agora, entregar nas suas mãos. Agora é contigo. Ele é seu filho. O Senhor morreu na cruz por ele. Então agora é com o Senhor. E muitas vezes nós não damos o poder de Deus agir na vida de alguém com justiça, porque a gente fica querendo ser o Deus da história. Não, deixa aqui, que aqui a gente trata. A gente não trata nada. A gente não trata nada e a gente não muda ninguém. Quantas pessoas aqui eu já fiz aconselhamento, eu já falei, eu já corrigi, eu já mostrei na Bíblia, eu já chorei junto, eu já passei noite sem dormir por causa de você, e não muda. Não muda. E aí eu já falei, Márcio, não aguento mais, toma. E o Márcio vai, insiste, persiste, conversa, e não muda. Chega uma hora, você não quer mudar? Então dá licença. Ó Deus, agora é contigo. Daqui para frente a gente não tem mais condição. Estamos entregando para Satanás, estamos expulsando da igreja, não queremos mais contato. Agora é com o Senhor. Como o filho pródigo. Às vezes é preciso o cara ir lá comer a lavagem do porco, para ele poder entender e voltar. Então, muitas vezes a igreja não permite que o poder de Deus atue nas mãos das Deus atue com poder na vida das pessoas, porque ela não faz o que deve fazer.
e fica botando pano quente e fingindo que aquilo não acontece, que tudo aquilo é mentira. O texto termina dizendo o seguinte. Eu botei essa imagem aí muito legal. Isso aí é uma ovelha que o pastor não tosa. Sabe que tosar machuca a ovelha, né? Quem já tosou a ovelha sabe que enrosca a máquina, corta o bicho, machuca pra caramba. E depois ela fica super sensível, porque você imagina, você todo peludinho, quentinho, raspa todos os seus pelos, né? Então ela fica sensível. Então tosar a ovelha odeia que tose ela, né? Só que se você não tosar a ovelha, ela fica assim, ó, ela morre. Se você não tosar a ovelha, ela fica tão peluda que ela não consegue andar, não consegue ver, não consegue comer, não consegue fazer nada. Então você precisa tosar. Então Paulo ele diz isso aí, né? Julguem vocês mesmos, julguem a fé de vocês mesmos e depois santifiquem-se. Façam isso para quê? Para vocês não serem julgados por outros, para não serem castigados severamente e a manifestação do poder de Deus não venha sobre a vida de vocês com juízo. Então, o que nós temos que fazer? Confessar os nossos pecados, admitir. Nós deveremos ser uma comunidade aberta para ser exortados, todo mundo aqui. Chamaram sua atenção, tem gente que é dodóizinho, você chama atenção, não quero mais, vou embora dessa igreja, me corrigiram, falou assim comigo, quem é você para falar comigo? Para com isso. Isso é pecador. Admite seu erro, pede perdão, muda. Agora, a disciplina tem um perigo, e Paulo trata desse perigo aí. Qual é o perigo? Esse aí, ó. Primeiro, corrigir desejando mal. Pecou contra mim? Agora você vai ver. Você pecou contra mim? Agora você vai comer o pão que o diabo amassou. É isso que a Bíblia fala? Não. Paulo fala assim, eu quero corrigir vocês não para vos destruir, mas para vos edificar. O coração de quem corrige não é vingança. Também ele fala, não faça isso por vingança. Eu já vi muitas igrejas que é assim, o irmão peca, aí alguém vai e chama atenção, aí ele se arrepende, aí fala assim, agora você vai ver. Se arrependeu? Me arrependi. Agora você vai ficar de banco, depois você vai poder sentar no meio da igreja, depois você vai poder sentar na frente. Depois você vai se humilhar, vir na frente, pedir perdão para todo mundo, passar a maior vergonha do mundo. Depois que a gente se vingar bem de você, que a gente judiar bem de você, aí você está perdoado. É assim que a Bíblia diz? A Bíblia fala assim, vai lá e confronta o seu irmão. Se ele aceitar, o que acontece? Acabou. Ganhou o seu irmão, morreu o assunto. Morreu o assunto. Não precisa expor a vida da pessoa, não precisa nada disso. A não ser que seja um pecado público que tenha consequências públicas, mas não demais. Mas tem igreja que tem a punição, agora tem um castigo, agora nessa vez. Você fez o que você quis, agora você vai ver, a gente vai acabar com a sua vida. Tem igreja que é assim, parece que tem prazer, é meio sadomasoquista, né? Que enfiando agulhinha na pessoa. Por isso que eu botei essa imagem, né? Também o pecado não é motivo de eu me ensoberbecer. Eu sou melhor do que você, pecou, já sabia, quem que foi? Fulano? Já imaginava. Não, querido. Se seu irmão pecou, chora. Se seu irmão pecou, você soube, lamenta por ele. Abraça ele, fala para ele, eu estou aqui, quero te ajudar. Eu também peco, preciso da sua ajuda também. A Bíblia diz assim, quem pensa, quem acha que está de pé, veja o que? O pecado do outro. Para quê? Porque você já está caindo, parceiro. Se você achou que você olhou o pecado do outro, falou assim, pecadão, mano, graças a Deus que eu estou de pé, pronto. Já caiu. A Bíblia também diz o seguinte, nós não devemos corrigir o pecado das pessoas por interesse pessoal. Paulo ele diz assim, vamos corrigir porque eu quero edificar vocês. E aí ele fala assim, eu estou corrigindo vocês e vocês ainda estão falando que eu sou fraco. Mas tá bom, não importa. Eu quero ser fraco mesmo, o importante é vocês estarem bem. E aí ele termina dizendo, o objetivo não é punir. O objetivo de se corrigir o pecado de alguém não é punir a pessoa. Não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo isso. O objetivo de você oferecer a graça a alguém
é oferecer o perdão, o eliminar toda a culpa, qualquer tipo de culpa. Não tem mais culpa. O irmão fulano pecou. Quem? O fulano, você não viu? Não. Ele já não pediu perdão? Já. Então. Acabou. Pecou de novo? Não. Aquele lá ainda? Não, então por que você está jogando a culpa em cima dele se nem Deus joga? Está perdoado. Jesus morreu por todos os nossos pecados de uma vez por todas, os que nós cometemos, os que nós no passado, no presente e no futuro, está pago, não tem mais dívida. Não resta mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos justificados, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, querido, nós não podemos dizer para ninguém que nós vamos punir. Se Deus não pune o pecado, Ele perdoa, e Ele jogou a punição do pecado sobre Cristo, quem sou eu para querer inventar punição para o pecado dos outros? Agora eu vou ajudar ele, eu vou falar assim, olha, vamos fazer alguma coisinha aí para você não voltar de novo a fazer a mesma coisa? Tamo junto, parceiro. Então vamos lá. Esse é o ensino de Paulo, e é assim que ele termina a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem duas perguntas para você para a gente terminar. Primeira pergunta: você sabe de alguém que está pecando? O que você fez sobre isso? Você já orou? Você já falou com a pessoa? Você está disposto a perseverar com ela, insistir nela e ajudá-la a mudar? Segunda coisa: você já avaliou a sua própria fé? Você está vivendo no pecado? Com isso eu não estou dizendo que você não é salvo. Estou dizendo assim, você está bem longe de viver uma vida de santidade, não é verdade? Então assim, antes que você seja encontrado reprovado e precise ser severamente corrigido, olha para o seu próprio coração e se corrija. Porque a Bíblia diz isso, não é? Ela fala assim, vem alguém e fala para você assim, você tem pecado. Aí a pessoa retruca e fala assim, mas o seu é maior do que o meu. Você está falando do meu cisco, mas você tem um poste enfiado no seu olho aí. O que a Bíblia fala? Volta para casa, esquece e deixa ele para lá, é isso? Não. Volta para casa, arranca o poste que está no seu olho e depois volta lá e ajuda o irmão a tirar o cisco do dele, porque o cisco do dele é tão ruim para o olho dele quanto o poste no seu. Então é isso que Paulo está dizendo. Então eu quero te fazer dois desafios. Você vai abaixar a cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero que você pense em duas coisas. Primeiro, em você. Quais são os pecados que você tem que confessar aí? Quais são as coisas que você tem que abandonar e deixar? É melhor você fazer isso antes que outra pessoa faça. É melhor você fazer isso antes que Deus te puna severamente. Se arrependa. Admita os seus erros. Peça perdão a Deus. Confessa o seu pecado. Comece a tomar atitudes que você sabe que tem que tomar para mudar a sua vida. Continua nos mesmos erros. Você já sabe o quanto isso já te prejudica, o quanto isso já te traz de culpa, o quanto isso já te afasta de Deus. Então, larga a mão. Toma um remédio, às vezes é amargo, às vezes é dolorido, mas a cura é melhor do que qualquer outra coisa. Agora, a segunda coisa é, você sabe de algum irmão seu que está pecando? Você já falou com ele? Então ora agora, pede coragem para Deus. Clama a Deus, Deus me ajuda para eu ir lá falar com essa pessoa. Deus vai na minha frente, quebranta o coração dele, dela, para quando eu falar com ela, ela aceitar o que tem da parte do Senhor. Talvez você seja uma pessoa indiferente dentro da igreja. Você vem e entra, não está nem aí para ninguém, nem para nada, não aceita quando os outros falam com você. Pede para Deus mudar isso no seu coração.
Senhor Deus amado, todos nós que estamos aqui somos iguais. Não tem nenhuma pessoa dentro desse prédio aqui que não cometeu um pecado no dia de hoje. Às vezes não foi em palavras nem em ações, mas lá no coração, nos sentimentos. E às vezes é esse pecado de não ligar para os outros, de saber do pecado dos outros e não falar nada, e não ajudar em nada, e não confrontar. Ó Deus, que nós possamos perseverar uns nos outros, perseverar na exortação, na correção, na repreensão, perseverar na instrução, perseverar na chamada de atenção, mas também perseverar na consolação, no conforto, na edificação mútua, no ajudar o outro a sair das suas dificuldades e dos seus erros. E muitas vezes tomar um tapa na cara e falar para o bem da pessoa, mas receber o mal em troca, mas mesmo assim insistir, com a esperança de que o Senhor possa manifestar o seu poder na vida dessa pessoa. Ó Deus, por favor, faz de nós uma comunidade onde essa realidade, em que todos que estão aqui, sim, são pecadores, mas que todos lutam com todas as suas forças para expulsar o pecado do meio da tua igreja. Que nós possamos expulsar o nosso próprio pecado e que nós possamos ajudar o nosso irmão a expulsar o dele também, e que possamos aceitar ajuda para que expulsem o nosso, e que dentro da tua comunidade viva um meio de fraqueza, de confissão, de admissão, de limitação, mas que essa fraqueza seja o nosso maior poder, porque foi assim que o Senhor se manifestou por nós, fraco, mas na sua fraqueza da cruz nós tivemos a maior vitória da história, a vitória sobre o pecado e sobre a morte. O Senhor nos ajuda a olharmos para o Senhor Jesus Cristo e a vivermos essa realidade. É o meu pedido, eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém?